boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao PH Toastmasters Club. Hoje, quinta-feira, 23 de abril, vou passar um guia rapidinho para a nossa reunião. Pedimos carecidamente a todos que deixem seu microfone desligado, só abra em momentos de fala para evitar algum vazamento de áudio e atrapalhar nossos oradores. Como estamos online com os microfones desligados, nossos aplausos serão na língua de sinais. Tente usar a palavra do dia, nossa gramaticista daqui a pouco vai dar esse desafio para todos nós. Quem for discursar, mesmo no discurso de improviso, marque o pin no vídeo do timer do cronometrista, que serei eu. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês acompanharem o tempo. Sorria, a reunião pode e está sendo gravada, e convidados, não é obrigatório falar, mas sintam-se à vontade, principalmente quando chegar os discursos de improviso. Vocês são mais do que convidados e incentivados a participar. Bom, a Toastmaster International é uma organização educacional sem fins lucrativos que ensina habilidades de falar em público e de liderança por meio de uma rede mundial de clubes. Ela hoje está presente em 150 países, tem mais de 13.800 clubes ativos e mais de 272 mil membros. A missão da Toastmaster International é capacitar indivíduos para se tornarem comunicadores e líderes mais eficazes, e a missão dos clubes é oferecer uma experiência de aprendizagem positiva e de apoio, na qual os membros são capacitados a desenvolver habilidades de comunicação e liderança, resultando em maior autoconfiança e crescimento pessoal. Hoje, a metodologia da Toastmaster está fundamentada principalmente em 6 trilhas que compõem o Pathways. Nós já tivemos mais recentemente, houve uma reestruturação nessas trilhas. De 11, nós ficamos com 6, só que essas 6 tiveram mudança nos projetos, e hoje tem mais projetos do que tinha quando eram 11 trilhas. Então, estão todas muito atualizadas, tem muita coisa bacana que foi inserida nessa reestruturação. Quem tiver interesse de conhecer mais sobre cada trilha, qual projeto que compõe cada uma das trilhas, esse QR Code leva direto à página da Toastmaster. Mas eu vou falar de liderança dinâmica. Essa trilha visa desenvolver liderança estratégica, comunicação eficaz e gestão de conflitos, aplicando essas habilidades na condução de mudanças e no fortalecimento de equipes. Toda trilha tem como se fosse um projeto final, uma entrega final. E no caso dessa, projeto prático, no qual o membro aplica de forma integrada as habilidades de liderança desenvolvidas ao longo da jornada. A nossa reunião, ela terá 3 momentos principais. Nós vamos ter hoje um discurso preparado da Luana, que não é um discurso comum a gente ver, porque é um discurso já de fechamento de trilha, então é um discurso até um pouco maior do que o tradicional. Nós vamos ter os discursos de improviso. Nessa etapa, os convidados também podem participar, e nós teremos a última etapa, que é de avaliações e relatórios. Um grande diferencial da metodologia Toastmasters é que em toda reunião a gente tem feedback, seja dos nossos discursos preparados ou das nossas participações com alguma função de apoio. Eu sou o Toastmaster da noite, sou o mestre de cerimônias, eu que vou conduzir a reunião e facilitar a interação entre todos. Como tema da reunião hoje eu escolhi que a confiança não é dom, é construção. Isso é fato. Comunicação, confiança, segurança ao falar, isso tudo é construído com muita prática deliberada, com muita consistência e com constância. Ninguém nasce com esse dom mágico. Eu não vou fazer essa reunião sozinho. Eu vou ter algumas pessoas me ajudando. E a primeira pessoa que eu vou chamar para explicar como que ela vai atuar na reunião de hoje, ajudando todos nós, é a nossa gramaticista da noite, Nayá Lima. Nayá, com você. Boa noite, PH. Prazer estar aqui com vocês hoje. Como gramaticista, eu vou primeiro dar a palavra do dia. Hoje a palavra do dia vai ser uma palavra que eu espero que vocês usem. Toda vez que vocês usarem, a gente vai dar um joinha. E a palavra do dia é hercúleo. Hercúleo é um adjetivo
e tem a ver com Hércules, semideus, e significa força extraordinária, fortíssimo. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês poderem usar aqui. Foi um trabalho hercúleo, organizar todo o evento em tão pouco tempo. Concluir aquele projeto sozinho foi um esforço hercúleo, então, que foi muito difícil. Como gramaticista, eu estou aqui para observar a gramática, escutar vocês de forma com bastante detalhe. Como é que está sendo usado o português aqui? Eu não sou aquela pessoa muito que trabalha eu trabalho com português, jornalismo, dia a dia, mas eu estou aqui exatamente para escutar vocês de uma forma bem leve e dar um feedback para vocês. Então, eu peço para vocês que vocês usem a palavra do dia. Todo mundo abrindo aí o microfone, por favor, para falar a palavra hercúleo. Quero escutar de vocês. Hercúleo. Não escutei, só escutei a Luana. Hercúleo. Hercúleo. Então, hercúleo, que tem a ver com muita força, muita dificuldade, tem a ver com a construção de hoje, mas eu espero que vocês usem, tá bom? E toda vez que você ouvir a palavra, a gente vai dar um joinha. Depois eu volto, no final, para dar o meu feedback, como é que foi hoje. De volta para você, Thiago. Beleza, Nayá. E foi muito bem escolhida essa palavra, porque está fazendo essas reuniões acontecerem, tem sido um trabalho bem hercúleo. Continuando, nós teremos também outras funções de apoio, além de Toastmaster do Dia e gramaticista. A próxima eu quirei desempenhar também, que é a de cronometrista. Todos os projetos dentro da metodologia Toastmaster, eles têm um tempo determinado, um tempo mínimo e um tempo máximo. E o desafio de todos os membros é conseguir ficar dentro desse tempo. E a função do cronometrista, além de acompanhar o tempo de duração da agenda e de cada etapa da reunião, é também ajudar os membros a ficarem dentro desse tempo do projeto. E como é que eu vou fazer isso? Toda vez que o membro ou o visitante que estiver fazendo um discurso de improviso chegar no tempo mínimo, o meu fundo de tela vai ficar verde. Quando o tempo estiver se aproximando do limite do tempo máximo, meu fundo de tela vai ficar amarelo. E quando o discurso atingir o tempo máximo, o tempo limite, o meu fundo de tela vai ficar vermelho. Só que quando o tempo chegar no limite, não significa que tem que cortar a frase e interromper na hora. Não, tem mais 30 segundos para poder fazer o fechamento do discurso. Então, não se apavorem se verem meu fundo vermelho, todo mundo ainda tem 30 segundos para um fechamento. Essa é a função do cronometrista. A outra função que nós teremos hoje também, quem vai contar para a gente rapidinho como vai funcionar, é o Tarcísio. Ele vai ser o nosso Topic Master. Tarcísio, conta para a gente o que nos aguarda. Obrigado, Thiago. Boa noite, membros. Boa noite, convidados. É um prazer recebê-los todos aqui hoje na nossa reunião do BH Toastmaster. Como o Thiago falou, eu vou ser o Table Master do dia, Table Talks. Eu vou lançar perguntas ou temas para que sejam escritos falados entre 1 a 2 minutos. São discursos de improvisos, então são sempre desafiadores. O tempo mínimo para cada discurso é de 1 minuto. A partir daí o Thiago levanta a bandeira verde, a partir de 1 minuto e meio levanta a bandeira amarela, e atingiu 2 minutos levanta a bandeira vermelha. Estourando o tempo, 2 minutos e 30 segundos. Então, no mínimo, 1 minuto e no máximo 2:30. Agora, por que isso? A questão dos tempos, tanto o discurso de improviso como o discurso preparado. As pessoas vão usando do discurso naquele tempo, elas vão ser votadas e, no final, os vencedores vão ganhar os certificados de melhores oradores da noite, tanto discurso de improviso como preparado. Dessa forma, então, como eu falei, o discurso de improviso ele é desafiador, porque vai ser julgado agora por mim uma pergunta ou um tema a ser falado, para a pessoa que estiver disposta a fazer parte desse discurso de improviso.
Obrigado, Tiago, devolvo a palavra. Obrigado, Tarcísio. Muita gente acha essa parte da reunião a mais desafiadora, a mais hercúlea, mas também tem gente que acha mais divertida. E realmente é um desafio, mas muito enriquecedor. E a última função que será desempenhada nesta noite é minha também, que é de Zoom Master. A função é abrir a sala, permitir a entrada dos visitantes, dos membros, compartilhar os slides, os links de formulários, fazer com que tudo ocorra da melhor forma. Se eu fizer bem feito, vocês não vão lembrar que essa função existe. Algum erro, é lógico que vocês vão lembrar que o Zoom Master fez alguma coisa errada. Espero que não lembrem de mim. Dito isso, nós vamos para a primeira etapa, para a primeira parte da nossa reunião, que são discursos preparados. Na verdade, hoje nós teremos um discurso preparado. A nossa oradora vai ser a Luana da Costa, que eu sempre como o da Costa do nome dela, sempre coloco Luana Costa. A Luana, ela está chegando ao final da primeira trilha dela, que é a trilha Desenvolvimento da Liderança. É um projeto de nível 5, já é o último nível. O projeto chama Reflita sobre sua trajetória, e o objetivo desse projeto é que o membro compartilhe algum aspecto do seu crescimento, do seu desenvolvimento durante a conclusão, durante o trajeto que ele percorreu. A Luana, ela vai ser avaliada pela Nayá Lima, ela vai trazer para a gente o discurso de título Entre o Silêncio e o Propósito, a jornada de recuperar minha voz. É um discurso um pouco maior, é um projeto um pouco maior, ela vai ter de 10 a 12 minutos. Então, Entre o Silêncio e o Propósito, a jornada de recuperar minha voz, Luana Costa. Com você, Lu. Você já teve a sensação de que a sua voz simplesmente desapareceu? Não porque você não sabia, mas porque em algum momento da sua vida alguém te ensinou a se calar? Eu já. E hoje eu estou aqui para te contar como eu perdi, mas como também eu decidi recuperar a minha voz. Tudo começou mais ou menos quando eu tinha meus 7 anos de idade. Um dia eu estava na porta da minha casa brincando e de repente chegaram 2 mulheres. E essas mulheres, elas chegaram e me perguntaram o meu nome. Oi, qual é o seu nome? A sua mãe está em casa? Eu falei, não, minha mãe não está em casa. Quantos anos você tem? Eu falei, não, eu não sei a minha idade, mas eu vou perguntar para minha mãe. E logo em seguida, elas me perguntaram, você sabe o nome de Deus? Aí eu falei, não, não sei o nome de Deus. Elas pegaram a sua Bíblia, abriram e me mostraram. O nome de Deus é Jeová. Eu mal sabia que ali, aos 7 anos de idade, iria ser um marco de uma história. Seria um encontro, que hoje eu digo, de um grande amor. E essas mulheres, eu fiquei esperando essas mulheres ainda durante muito tempo. Mas eu fui apenas reencontrá-la mais ou menos aos meus 15 anos, quando o meu irmão, novamente, encontrou os Testemunhos de Jeová e começou a frequentar. Foi ali, senhoras e senhores, onde eu tive o meu primeiro contato com a oratória. Eu sempre gosto de contar essa história porque a oratória, para mim, ela é uma paixão. Eu amo me expressar, eu amo falar em público. E além de falar, de se expressar, é o propósito maior, o significado maior da comunicação e da oratória é você tocar pessoas. E foi ali, dentro da Testemunha de Jeová, onde eu encontrei esse amor. Mas houve uma fase da minha vida, mais ou menos ali aos 21 anos de idade. Assim que eu entrei dentro do mercado de trabalho, eu tive um grande desafio. Infelizmente, no meu primeiro emprego, logo no meu primeiro emprego, eu tive uma liderança muito tóxica. Eu era a única mulher da equipe.
Eu hoje sou formada na área de tecnologia, com 12 anos de atuação, e toda essa jornada eu sempre fui a única mulher ali dentro, né, de uma equipe que só tinha homens. Mas eu não quer dizer que o ambiente era tóxico porque só tinha homens, tá? Mas, infelizmente, a minha liderança na época, ela foi um pouco tóxica, porque essa pessoa, ela gritava com todos, essa pessoa, ela gostava de expor os erros na frente de outras pessoas. Essa pessoa, ela não gostava de ouvir ninguém. Então, aos poucos, infelizmente, dentro do mercado de trabalho, eu fui perdendo a minha voz, eu fui me escondendo, eu fui criando esse bloqueio. Vocês se lembram a idade que eu falei, né? Isso aos 21 anos de idade. Então, foi durante toda essa jornada, chegou um tempo que eu gosto de falar que a maturidade, ela é algo muito bom. Os meus amigos, eles tinham muito medo de completar 30 anos. Eu era uma das mais velhas da turma da faculdade. Aí o pessoal, Deus me livre, completar 30 anos, é velho demais. Comigo foi o contrário. Eu amei completar 30 anos. Parece que a minha mente, assim, ó, ela abriu, é como se tivesse clareado. Eu comecei, porque eu acredito que tudo isso vem de uma vivência, né? Por isso que fala, né? A experiência ela é a melhor coisa que tem na sua vida. Então, toda aquela experiência que a Luana de 21 anos passou até chegar aos 30 anos, abriu mais a mente dela, ampliou mais o seu olhar. E a partir desse momento, eu comecei a querer me expressar, eu comecei a falar, gente, e aquela Luana do passado? E se eu buscar algumas coisas dela? E aí que eu busquei isso. Olha logo aonde eu fui. Eu busquei a minha comunicação e a minha oratória que eu havia perdido. E aí eu comecei a me expressar via canal de Instagram, eu criei, do WhatsApp, no caso, eu criei até um canal chamado Papo com Café, em que eu todo dia postava uma frase da Bíblia. Aí depois eu fui evoluindo, comecei a postar um áudio, e as pessoas começaram a falar, nossa, Luana, você fala tão bem. Aí veio na minha mente, não, eu preciso, então, voltar a estudar oratória. Daí eu peguei um livrinho que eu tenho aqui em casa, ele está até ali, que foi o meu primeiro livro de oratória dentro do Salão do Reino, e comecei a estudar. Aí eu falei, não, mas só isso aqui não vai ser o bastante, porque aqui eu vou ter a técnica. Sim, a técnica é importante, mas eu preciso ter a prática. E aí eu comecei a pesquisar na internet uma escola de oratória, e eu falei assim, será se existe uma escola de oratória? Comecei a pesquisar, achei algumas. Aí eu entrei, na época eu entrei no Simpla. E lá estava campeonato de oratória Toastmaster. Campeonato de oratória, achei interessante, então vou me inscrever. Logo ali, eu me inscrevi. No início, a gente fazia nossas reuniões na Universidade de Brasília, que é a UNB. E aí eu falei, nossa, é muito distante, eu moro a 40 km da, da UNB. Aí eu falei, é muito distante, então eu não vou. Aí eu mostrei para uma amiga, nossa, eu queria tanto ir nesse evento, mas é tão longe. Aí ela pegou, deixa eu ver, Luana. Ela leu, Luana, mas tem na modalidade online. Estão vendo como o Clube Toastmaster, ele facilita, né? Ele sempre facilita. E aí eu falei, então eu vou assistir essa reunião online. Daí eu assisti no dia, foi num sábado pela manhã. Eu me recordo como se fosse hoje. Eu lembro de cada detalhe da reunião. E, como mesmo diz a Nayá, não tem como você não se apaixonar. É amor à primeira vista. Você vai numa reunião do Toastmaster e você se apaixona. E foi aqui o meu ponto de virada. Mas tá, sabe quantos anos tem que eu já estou aqui dentro? 2 anos. São 2 anos. Foram 2 anos para me finalizar a minha trilha. Mas eu estou finalizando ela com grandes resultados. E durante esses 2 anos, será que eu sempre
fui essa pessoa comunicativa, que eu conseguia me expressar, que eu tinha essa coragem. Não. Foram uma jornada de grandes desafios. Já teve vezes que eu fiz discursos que eu travava, minha mente ficava, dava um branco e eu parava assim, e eu já saí de reuniões assim falando, eu desisto, eu não vou tentar mais, eu vou desistir. Mas algo falava, continue, continue. E foi essa continuação, foi essa vontade e essa consistência que me fez chegar ao nível em que eu estou hoje. E eu digo para vocês ainda, eu ainda tenho muito a melhorar. Porque a vida é sobre isso, é uma evolução contínua. Então, quanto mais você fala, quanto mais você expressa, melhor você fica. E dentro do Toastmaster, foi uma evolução não apenas da minha comunicação, não apenas da minha oratória. Foi uma evolução pessoal. E sabe o que também é interessante? É ver o quanto pessoas ali dentro do Toastmaster, elas te apoiam, né? Eu nem sabia a importância de um feedback, eu era totalmente resistente a feedback, eu tinha ódio de feedback, alguém me dava um feedback, eu vivia na defensiva, eu já ia ali, ó, com unhas e dentes para falar para a pessoa. E hoje no Toastmaster, não. Eu aprendi a receber um feedback, a filtrar aquele feedback e a colocar em prática. E foi por meio do feedback que veio o meu crescimento. E essa é uma grande ferramenta que dentro do Toastmaster a gente aprende muito, a gente evolui e a gente cresce. E no Toastmaster ele criou também a minha marca pessoal. Porque hoje, Luana, não sou vista mais apenas como a analista de sistema. Eu, Luana, sou vista como a mentora de comunicação e oratória. Eu, Luana, sou vista como a palestrante. Estão vendo como o Toastmaster, ele muda vidas? Mas tudo isso também depende do quê? Da sua ação. Porque o Toastmaster está ali, é uma ferramenta. Mas para você conseguir ter o resultado que você deseja, você tem que fazer o quê? Você tem que usá-lo. Você tem que abusá-lo, tem que abstrair o máximo possível. É como se fosse uma laranja, você estivesse espremendo ali, tirando o suco. Espreme, espreme, tire tudo que você puder dele. Porque ele sempre vai ter algo para te entregar. E o resultado de tudo isso foi isso. Hoje eu consigo me comunicar melhor. E através também de um projeto do Toastmaster, que é do meu nível 5, que eu falo que todos os projetos do Toastmaster, eles são intencional. Através desse projeto, hoje eu me comunico também pelas redes sociais. Hoje eu me comunico através do Instagram. Hoje eu tenho a minha comunidade também no Meetup, me comunico dentro do LinkedIn. E que pasmem, gente, a maioria das pessoas hoje, elas têm muito bloqueio nisso. Tem muito bloqueio em se comunicar. Por quê? As pessoas, elas têm muito medo do julgamento. Mas o que é importante também é você olhar para si, para o que você deseja, qual o propósito que você carrega. E saber que a sua situação atual não é a sua situação final. E tudo também depende de você causar a mudança. E para isso, você precisa agir. Mas existe algo que eu também preciso te dizer. E o que aconteceu comigo. Sabe quando aquela Luana, ela estava escondida? Ela era a melhor Luana que existia. Ela era a melhor Luana para todo mundo. Depois que a Luana começou a aparecer, ela virou a pior Luana. Ela não é mais aquela Luana querida, aquela Luana procurada. Então, o que eu digo para vocês? Nessa sociedade, existe um custo muito grande para se comunicar. Principalmente no ambiente profissional. Porque foi a partir do momento que a Luana começou a aparecer e se comunicar, que a Luana não serviu mais para a empresa. Foi a partir desse momento. Porque eles sabiam que
Talvez aquele brilho o ofuscasse, não sei. Mas o posicionamento, gente, ele custa caro. Existe um custo para se posicionar. Existe um curso para você ser visto. E se você não está disposto a pagar esse preço, tudo bem. Continue aí escondido. Mas se você quer sentir a liberdade, que hoje eu digo, eu perdi o meu emprego, mas eu estou livre. Eu estou livre para ser quem eu sou. Eu estou livre para me comunicar e para fazer, de fato, o que eu gosto e o que eu amo. Eu estou livre para viver o meu propósito. Então, solte a sua voz. Porque o mundo, ele não precisa de pessoas perfeitas. Ele precisa de mais pessoas que tenham coragem de se mostrar. Obrigada. Obrigado, Lu. Muito legal ó, ter acompanhado sua jornada. Vocês não imaginam como a Lu tremia no início da trilha dela. Nem parece a mesma pessoa. Isso que ela está terminando a primeira trilha ainda, né? Já começou a segunda. Então tem muita coisa boa ainda pela frente, Lu. Parabéns mesmo, principalmente pela sua dedicação. E agora nós vamos deixar um presente para Luana. Eu vou colocar o QR Code aqui na tela para a gente deixar um feedback escrito para a Luana. Os visitantes também podem e devem deixar esse feedback para ela, contar o que vocês acharam do discurso, o que vocês acham que ela poderia ter feito de melhor. Aqui os feedbacks são sempre construtivos. Deixa eu colocar o link também no chat, caso alguém não consiga ler o QR Code. Já estou marcando 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, quem estiver escrevendo ainda pode continuar, não tem problema. O link não vai ser fechado. E agora a gente vai dar sequência para a nossa reunião. Vou falar para a Luana o tempo dela. Lu, você acabou extrapolando um pouquinho, mas não tem problema, você passou muito bem sua mensagem. Você fez seu discurso hoje em 13 minutos e 32 segundos. Pouca coisa. Parabéns novamente, Lu. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, parte de discursos de improviso. E a partir de agora, quem vai comandar é o Tarcísio. A tela é toda sua, fique à vontade. E só lembrando aos visitantes, todos podem participar. Fique atento ao meu fundo de tela, por causa do timer. E não esqueçam a palavra do dia, Hercúleo. Contigo, Tarcísio. Obrigado, Thiago. Novamente, boa noite, meus, boa noite, convidados. Na verdade, pessoal, esse discurso de improviso é um desafio. Ele é pego de improviso mesmo. Então, isso que é o interessante, né? Um tema que eu empreendi um esforço hercúleo para eu fazer as perguntas e os temas de hoje para vocês. Eu tenho aqui 14 temas. Então, eu vou pedir que a pessoa escolhida escolha de 1 a 14. Aí eu vou falar para ela uma pergunta ou um tema, né? De 1 a 14. Normalmente, agora o tempo, no início eu já falei, tempo mínimo de 1 minuto e máximo de 2 minutos e meio. Por que esse tempo? As pessoas vão ser votadas, os melhores que forem votados ganham no final um certificado, tanto o discurso preparado como o discurso de improviso. Então, só repetindo, o tempo mínimo para ser votado é de 1 minuto e o máximo 2 minutos e 30. Não estoura o tempo. Então, o tempo é este. Eu vou fazer primeiro, normalmente a gente faz a primeira pergunta, as primeiras perguntas para os membros, que já sabem como é que funciona, e os convidados observam, aí mais no final a gente começa a convidar também os convidados a participarem. Já sabem como é que funciona, né? Depois que viram os membros discussando o discurso de improviso. Dessa forma, eu disponho aqui para quem quiser fazer o discurso, ou se não, vou escolher alguém. Alguém de início já quer fazer um discurso de improviso? Tem alguém? A Nayá levantou a mão ali. Ó. A Nayá levantou a mão. Nayá, minha amiga, por favor, de 1 a 14, qual que você escolhe? 11. 11. Nayá, faça um discurso defendendo porque gatos são melhores que cachorros, mesmo se você for uma pessoa de cachorros. Repetindo, Nayá, faça um discurso defendendo porque gatos são melhores que cachorros, mesmo se você for uma pessoa que gosta mais de cachorros.
Nayá, a palavra é toda sua, minha amiga. Olha a felicidade aqui da pessoa, a pessoa está muito feliz porque meu marido está aqui atrás, ele que não escute, né? Porque eu adoro gatos. Eu tenho 3, Cosmo, Hermes e Tango, e o meu marido não pode escutar que eu quero mais um, né? Sempre mais um, né? Sempre quero aumentar a família. Por que que eles são melhores? Porque tem tantas coisas maravilhosas no gato. O gato, ele tem uma filosofia. Não que eu não goste de cachorro, eu já tive cachorro na minha infância, tive alguns cachorrinhos, mas gato, eles vieram numa idade mais madura. Eu peguei gato quando eu realmente sabia que queria ter animais, porque ter animal é uma coisa que você tem que ter muita responsabilidade. É herculíneo, né? Tem hora, é difícil, porque você tem que cuidar do gato, você tem que comprar coisas para o gato e tudo que vem junto, né? Os penduricalhos. Então, mas o gato, ele me ensina todo dia, o gato. Porque logo de manhã cedo eles já começam já miando. Então, eles são persistentes. Persistência é uma coisa que eu preciso muito na minha vida, que eu vejo, né? E, além disso, eles são na deles. É muito doido, porque eles ficam o tempo todo na deles, eles não se importam com você. E, ao mesmo tempo, se importam, pelo menos o Cosmo. Então, o meu carinho todo para os meus gatos, e quem sabe no futuro mais um, mais dois, mais 3, né, Dari? Não. De volta para você. Obrigado, Nayá. Ô, Nayá, quem que não gosta do animal de estimação, né? Lá em casa, na minha casa, eu não estou em casa agora, né? Lá em casa mesmo, eu moro numa casa, a gente tem um vira-latinha. Nossa, é a nossa campainha, ele é inteligente, só que está com fome, arrasta a vasilhinha dele para comida, ele abre o portão lá dos fundos da casa, lá com o nariz, com as patas. É muito gostoso ter um animal de estimação, um cachorro, um gato. Muito bom seu discurso, viu, Nayara? Pessoal, agora vamos para o segundo. Mais alguém se anima voluntariamente ou terei que escolher alguém? Está aberto a quem quiser. Ninguém levantou o dedo? Vou escolher então. Tiago, pode ser você? Tarcísio, já que você insiste, Escolhe então de 1 a 14, menos o 11 que a Nayara já falou. pode ser um. Interessante essa, Tiago. Tiago, uma lição aprendida de maneira mais difícil. Repetindo. Tiago, uma lição aprendida da maneira mais difícil. Tiago, a palavra é toda sua, meu amigo. Bom seria se a gente aprendesse com os erros dos outros, né? A gente economizaria muito tempo e evitaria algumas situações. Só que, infelizmente, nem sempre a gente tem essa sabedoria. Mas aprender com os nossos próprios erros também é uma forma de crescimento e uma forma da gente criar casca. Eu cometi um erro uma vez, vou contar resumidamente para vocês. Antes de eu sair de Lavras, eu trabalhava com promoção de eventos, produção e promoção de eventos. E eu fiz um show num determinado local, eu tinha o alvará da prefeitura para isso, estava tudo certinho, tinha autorização, tinha ECAD, tinha tudo. Só que a vizinhança daquele local, de um ginásio, já estava farta da barulheira, da bagunça, e eles tentaram proibir festas lá nesse local, não conseguiam. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a processar os produtores de evento. Todo mundo que fazia evento lá, eles processavam depois. E eu, assim, seguro que estava tranquilo, e realmente eu estava seguro, eu não precisava ter medo, porque eu tinha tudo. Fui no Pequenas Causas, um amigo meu me aconselhou a levar um advogado. Eu falei, não, Léo, tá tranquilo, você é advogado mesmo, eu tenho alvará, tem tudo. Inexperiente, cru, chegando lá, fizemos lá um acordo, falar, beleza, então paga aí essas cestas básicas, tudo, e assine esse papel aí. Só que eu não podia ter assinado, porque eu reconheci a culpa. E não é que eu perdi o réu primário, mas toda vez que eu caí em blitz daí em diante, já havia essa pergunta, você tem anotação tal, por quê? Aí tinha que explicar. Enfim, foi o que eu lembrei de cabeça, foi uma inexperiência,
e se conselho fosse bom, a gente não dava. Então, um conselho que eu dou para vocês, se tiver alguém mais experiente, escute. Eu poderia ter me ferrado se eu... Mas, graças a Deus, foi leve o negócio, mas aprendi da pior maneira possível. E volto para você, Tarcísio. Obrigado, Thiago. Excelente fala sua, muito bom. O que que acontece? Quem nunca passou por, aprendeu diante de uma situação difícil. É igual a Luana falou, com a experiência, né? E com o passar do tempo da vida da gente, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, naquela idade, nossa, eu acho que ia até mudar o destino da humanidade. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que não tenha passado por uma situação difícil e tenha que resolver, né? Sair dela. Thiago, muito bom. Agora eu vou passar então para nós outra pessoa que esteja disposta a fazer o nosso discurso de improviso. Dessa vez eu vou escolher de cara. Luana, você está coçando aí a cabeça aí. Você falou tão bem, o seu discurso preparado foi muito bom, viu? Excelente. Tem nota 10 para você lá na hora da gente escrever. Luana, de 1 a 14, menos 1 e 11, por favor, qual que você escolhe? Pode ser o 5. 5. Luana, se você pudesse voltar no tempo e falar com você mesmo aos 30 anos, olha só, Ana, essa aqui você escolheu no... Luana, se você pudesse voltar no tempo e falar com você mesmo aos 30 anos, o que diria? Na verdade, aqui está 20 anos, eu coloquei 30, foi de sacanagem. Vou repetir a terceira vez. Luana, se você pudesse voltar ao tempo e falar com você mesmo aos 20 anos, o que diria? Ô, Luana, essa pergunta foi esquematizada, viu, do seu discurso inicial aí. Deu para copiar a pergunta? Deu sim, com certeza. O que eu me diria, né? Eu me diria tudo o que eu me disse aqui hoje, né? Acredito que, igual a gente comentou, né, sobre as experiências, que a experiência é que nos dá maturidade, amplia a nossa visão sobre o mundo. E aquela Luana do passado era uma Luana muito medrosa, uma Luana que não se permitia viver, que tinha medo, né, das pessoas, né, do que as pessoas iriam dizer, era muito apegada a isso, e que eu iria dizer é que coragem, né, você tem potencial, né, algo que a gente deve também dizer para nós mesmos todos os dias, a gente tem que trabalhar também a nossa comunicação interna, o que nós estamos dizendo para nós mesmos, né, estamos nos sabotando ou nos fortalecendo, né, então falar para ela, né, comece agora, eu acho que eu teria começado a me comunicar e a me expressar mais 20 anos, talvez né, hoje eu não seria tão conhecida e já estaria milionária, que a comunicação, ela é algo que é um grande diferencial hoje que, infelizmente, muitas pessoas não dominam, né, porque a comunicação, ela começa hoje na mente, então, se você pensa que você não é capaz, você vai sentir medo, e o seu medo, ele vai te travar. Então, Luana, não tenha medo, se jogue. Excelente, mais uma vez, Luana. Muito bom. Quem que não voltaria atrás, né, com a idade mais nova e mudaria várias situações, né, da experiência que a gente tem hoje, com certeza. Quase todo mundo ia mudar um pouco ao que chegasse a essa encruzilhada aí, tivesse que decidir. Agora, gente, eu vou chamar agora um dos quatro que estão novos aqui no grupo hoje, que Carolina, o Igor, a Rafaela ou o Ronaro, algum de vocês se dispõe a fazer o discurso de improviso? Agora, já viram alguns membros falando, né? Já viram como funciona. Eu gostaria de um desses quatro agora, a Carolina, o Igor, a Rafaela ou o Ronaro, se dispõe a fazer o discurso de improviso. Eu posso fazer. Carolina, você... Quem? Rafaela. A Rafaela. Então, é de 1 a 14, menos 1, 5, 11. Você escolhe um número, por gentileza. Para mim seria o 11, porque eu tenho 5 gatos, viu, Nayá? Mas pode ser o 7. 7. Rafaela, se você soubesse que não poderia falhar, o que faria hoje? Repetindo. Rafaela, se você soubesse que não poderia falhar, o que faria hoje? Deu para entender?
Deu para entender, bem difícil. Bem hercúleo, viu, essa aí? Bem hercúleo. Olha, eu sou uma pessoa que eu já vivo dessa forma, como se eu não pudesse falhar. E muita terapia que a gente tem que fazer, porque nós somos seres humanos. Então, isso é uma coisa que não é viável para a gente. A gente sempre vai falhar. Eu sempre me cobrei muito essa questão. Eu não posso falhar, eu tenho que ser a perfeita. E isso me trouxe até o medo de falar em público. Por que que eu não gosto de me expor? Eu sempre fui aquela pessoa que eu não gosto de ser vista. Por não querer falhar, por não cometer erros. Mas, como a Luana trouxe bem no discurso dela, a vida ela é um aprendizado, né? E a gente está aprendendo com os nossos erros. Então, isso é uma coisa inviável. Eu falo hoje que até que a gente tem que errar muito, só que a gente tem que aprender com os nossos erros. A gente não pode errar mais de uma vez. Porque uma vez é aceitável. Mas que uma, né, como o pessoal fala, já é burrice. Então, a gente tem que aprender sempre com os nossos erros e tentar sempre dar o melhor, fazer o melhor na condição que a gente tem, nesse momento, e seguir a vida. É isso. Obrigada, gente, pela oportunidade. A gente que agradece, Rafaela. Isso mesmo. Nós somos humanos. A gente falha, não tem jeito. Todo mundo falha. Eu brinco com a minha filha, tenho uma filha de 29 anos. Quando ela era mais nova, ela assim, filha, nossa, eu amo pagar mico. Gente, tem gente que morre de vergonha de pagar o mico, mas com o mico a gente aprende. A gente não fica resguardado ali, morrendo de medo, e chega lá na frente e você não resolveu aquela situação, você não ficou sabendo. Então, eu brincava com a minha filha, quando ela era mais nova, filha, eu amo pagar mico, porque com mico a gente aprende. Então, é que a gente vai fazer assim, um pouco de bobo, para você cobrir uma situação, ou ver como é tudo bem. Mas não acaba sendo uma falha, né? Isso aí é uma expertise. Mas é isso mesmo, Luana. Nós somos seres humanos, então a gente tá sujeito a muitas falhas durante esse percurso e sempre tentando consertar para cada vez estar melhorando. Muito obrigado, Rafaela. Agora, Caroline, Igor ou Ronário, qual de vocês se dispõe a fazer o nosso discurso de improviso? Caroline, Igor ou Ronário? Agora eu estou chamando o pessoal, os convidados, então para eles também estarem à vontade para fazer o discurso de improviso, claro, se quiserem. Ninguém é obrigado a pôr-se. Tá? Caroline, Igor, Ronário, um de vocês anima a fazer o discurso de improviso? Eu vou no próximo aí, vamos lá, bora. Ronário, você falou, né? Isso, Ronaldo. Ronário. Ronário, então, por favor, de 1 a 14, já foi o 1, 5, 7, 11. Acho que o 8 não foi, né? Pode ser o 8. 8 foi não. 8. Ronário, qual é a lição mais valiosa que você aprendeu na sua vida? Ronário, qual é a lição mais valiosa que você aprendeu na sua vida? A palavra é toda sua, Ronário. Boa noite a todos. Acho que lição valiosa que assim, a gente aprende na vida, acho que tem muito a ver com as pessoas que a gente tem um convívio, a gente se inspira nessas pessoas, né? Acho que uma pessoa que eu tive muita inspiração foi meu avô. Meu avô é uma pessoa que veio de baixo, não tinha nada na vida, mas sempre foi uma pessoa muito focada em se dedicar ao trabalho, à família. Sempre tem uma alegria muito grande, uma disciplina e uma honestidade fora da curva. Então, eu sempre adotei isso no meu dia a dia, na minha vida, desde quando eu me entendo por pessoa. E ele acabou sendo então uma referência para mim, uma coisa que é muito valiosa na minha vida, que foi valiosa na minha vida. Meu avô faleceu já. Eu acho que a lição que eu trouxe dele é o que eu dedico hoje à minha vida. Eu acho que tudo que eu alcancei é reflexo de seguir esses passos. Tá? Muito obrigado. Obrigado você, Ronário. Acho que foi muito curto, né? Não. Acho que você atingiu o teto, sim. Sim. Excelente. Sempre a gente toma, né, as pessoas assim, a gente gosta de espelhar, né? No meu caso, do avô, no meu caso, meu pai também. Meu pai faleceu cedo, com 63 anos,
mas no final da vida dele era um amigo da gente, era quase que um irmão. Eu aprendi muito com meu pai, a chegar na cama à noite, dormir um sono tranquilo no travesseiro. Meu pai, então, uma pessoa que trabalhava na polícia, então sofreu muito lá, questão, né, muita, muita situação confusa da polícia. Então, meu pai era uma pessoa muito honesta. Essa questão aí, eu vou te contar, foi de tirar o chapéu. Isso eu aprendi muito com ele. A gente sempre se espelha, né, no um e outro, as pessoas, colegas de trabalho, né, de colegas, amigos da gente, que as pessoas que dão, né, força na vida da gente. Então, agora já foi também o Igor e Caroline, que disponham a participar do nosso discurso de improviso. Eu posso. É o Igor, né? Isso. Igor, de 1 a 14, menos o 1, 5, 7, 8 e 11. Pode ser o 14. 14. O que você aprendeu? As perguntas elas estão um pouco parecidas uma com as outras. É mais ou menos o mesmo tema. E essa aqui não fugiu ao esquema das outras. O que você aprendeu ao longo dos anos observando as pessoas? Igor, o que você aprendeu ao longo dos anos observando as pessoas? Igor, a palavra é toda sua. Muito boa noite a todos. Prazer estar aqui com você. Para quem não me conhece, o nome é Igor. Moro em Juiz de Fora, mas trabalho em Belo Horizonte. E o que eu aprendi ao longo dos 29 anos com as pessoas, principalmente, eu carrego comigo e levo para a empresa, para o lado profissional, pessoal, primeiro, você escolher muito bem as pessoas que estão ao seu redor. E principalmente, e aí os casados ou não, quem que você vai casar. Eu conversei com bastante pessoas para chegar nesse consenso e para mim, aí juntando algumas perguntas, tá? Acho que a dica mais valiosa que eu daria para as pessoas, e principalmente para quem está começando a carreira, apesar de eu ter 29 anos, também estou começando, mas não só a carreira, a vida pessoal, profissional, é escolher muito bem quem vai estar ao seu lado, e principalmente o seu parceiro, porque pessoas moldam pessoas, né? Existe um livro que fala o poder do subconsciente e existe outro livro que fala o poder do sociável, tá? E as pessoas que estão ao seu redor moldam as suas atitudes e as pessoas que estão ao seu redor moldam as suas crenças e o seu subconsciente. Então, com isso, o tópico mais importante que eu aprendi conversando com diversas pessoas de diversas idades e setores de diversos países, todas elas chegavam no mesmo caminho, no mesmo contexto, que é escolha muito bem quem está do seu lado, escolha muito bem as pessoas que você anda. E escolher as pessoas não é nada fácil, né? É bem hercúleo. Você exige um desafio e uma força de vontade para você moldar o meio que você está, porque você está imerso não somente por uma crença sua ou por uma religião, mas por onde você nasceu, como você foi criado. Mas, enfim, esse é o tópico para mim mais importante, um dos mais importantes da vida. Obrigado a todos. A gente que agradece, Igor. Igor, você tocou numa situação interessantíssima, a questão da relação a dois. Eu tenho 37 anos de casado, então a gente que é casado, a gente tem um bom tempo de casado, a gente sabe o que é relação a dois. A relação a dois é altos e baixos, na doença, na saúde, na vida, na morte. É isso mesmo. Essa relação a dois é uma coisa, assim, fundamental. Não sei se alguém aqui conhece o pastor Cláudio Duarte, ele sempre fala no discurso dele no YouTube sobre a relação a dois. É uma piada, a gente morre de rir. E é isso mesmo, a relação a dois acaba sendo também um pouco até uma piada, né? Que é tanto altos e baixos, né? Eu entender ela me entender. E você tocou num ponto interessantíssimo, que foi essa questão da relação a dois. Eu falei, eu também já tenho bastante tempo de casado, tenho uma filha. Minha filha nasceu prematura, a gente não pôde arranjar mais, porque minha esposa começou a ter câncer, mas graças a Deus nós estamos aí os três, toda a força. Agora, gente, os convidados, a Caroline não falou. Caroline, você está disposta a fazer um discurso de improviso? Ou você se anima? Sim, posso falar. Ótimo. Caroline, de 1 a 14, então, menos 1, 5, 7, 8, 11, 14. Quais os números?
Pode repetir, por favor? Os que já foram 1, 5, 7, 8, 11 e 14. Esses já foram falados. O 12. 12. Caroline, a ignorância é uma bênção? Por que buscar conhecimento? Repetindo, a ignorância é uma bênção? Por que buscar conhecimento? Deu para entender, Caroline? Sim, entendi. Posso começar? Sim, por favor. A palavra é toda sua. Bom, esse ditado é bem comum, né? Dizer que a ignorância é uma bênção, que é melhor não conhecer e não sentir a dor do conhecimento, né? Por outro lado, também, conhecer demais também pode ser uma dor, porque quanto mais você conhece, você quer buscar mais e mais fundo, isso também pode ser uma dor. Então, talvez seja uma bênção ter o conhecimento de algumas coisas e ser ignorante em outras coisas, mas um caminho do meio termo também é interessante, né? Você buscar o conhecimento daquilo que te interessa, daquilo que te faz motivar a crescer, motivar a evoluir, e para aquilo que talvez não te dê suporte, né, no seu caminho, você também não precisa se aprofundar nisso, né? Talvez não seja ter uma ignorância sobre o assunto, mas também se aquilo não te acrescenta em nada, você também não precisa buscar mais e acrescentar, e não, se não acrescenta na sua vida, você não precisa se aprofundar naquilo. Então, eu fico no caminho do meio termo. Obrigada. A gente que agradece, Carolina. Essa pergunta é boa mesmo. Tem hora que a gente saber demais, tem hora que acaba até fazendo mal para a gente, né? Dependendo do tipo de coisa que é. Por exemplo, vamos supor, tem muita gente que vai fazer um exame, né? Tem a famosa da biópsia que tem que fazer depois. Gente, a gente conhece tudo, sabe o que é um câncer? Meu pai faleceu de câncer de pulmão, que era um câncer agressivo. Naquele momento, você faz uma biópsia, você já sabe o que é, né? Essa questão dura que é o câncer. E daquele momento, você foi extrair daquela parte ali para esperar um resultado, uma biópsia, aquilo vira um filme de terror, porque a gente sabe o que é, a gente sabe demais. Mas não só isso, em outros assuntos, né? Na hora que a gente saber demais, acaba sendo um esforço hercúleo dentro da cabeça da gente, para a gente não deixar aquilo nos abater mentalmente. Muito obrigado, Carolina, excelente. E aí, Thiago, como é que está aí? Tem mais tempo aí para chamar mais alguma? Não, já zerou todo mundo, você já chamou todo mundo. Oh, maravilha, excelente, bom demais. Então, devolvo a palavra para você, Thiago, e eu vou te contar, muito bom, viu, os nossos discursos de improviso hoje. O pessoal está de parabéns. Thiago, a palavra é toda sua, meu amigo. Tarcísio, eu que agradeço, mas uma sessão de Table Topics entregue com sucesso e sempre traz perguntas muito instigantes. A minha, rapaz, eu tive que arrancar do fundo do baú para conseguir responder. Beleza, agora vamos lá saber o relatório do timer, do cronometrista, dos nossos corajosos. Quem está apto? Felizmente, hoje todos estão aptos. A Nayá Lima fez 1 minuto e 37, eu fiz em 2 minutos e 28, a Luana 1 minuto e 16, a Rafaela 1 minuto e 25, o Ronaro 101, bem na pinta, o Igor 202 e a Caroline 1 e 13. Todos aptos à votação, e é isso que faremos agora. Já tem o QR Code na tela e eu vou colocar o link no chat agora. Todos podem votar, inclusive quem discursou, todos nós. Thiago, você vai colocar o link também para nós? Já está aí no chat. Já tá? Vamos seguindo, quem não votou ainda pode votar, mas enquanto isso, eu já vou passar para a terceira etapa da nossa reunião, que são as avaliações e relatórios. E a gente sempre começa pelo feedback dos avaliadores. Hoje, a Nayá vai dar seu feedback para o discurso da Luana, Entre o Silêncio e o Propósito, a jornada de recuperar minha voz. Apesar do discurso da Luana ter sido grande,
a Nayá tem só de 2 a 3 minutos para fazer essa avaliação. Nayá, a tela é toda sua. Tiago, acho que vou precisar de mais. Brincadeira. Vamos lá. Hoje, a Luana, ela está avançando cada vez mais, daqui a pouco ela vai terminar a trilha dela. Vai continuar outra trilha, porque ela já tem outra trilha também. Mas eu estou aqui hoje para avaliar e eu vou apertar mais um pouquinho, só porque ela está quase terminando. E como ela já está, ela mesma falou que o feedback para ela já está mais... Você já escuta os feedbacks, né, Luana? Vamos ver aqui o que eu tenho para falar para você. Então, para começar, eu gostaria de falar, eu sempre falo sobre o título, eu acho bem interessante esse seu título, ele instiga desde o começo a gente para descobrir um pouquinho mais quem é a Luana, o que ela vai falar. Então, parabéns pelo esse título, eu achei bem interessante, Entre o Silêncio e o Propósito, a jornada de recuperar minha voz, bem legal. Então, Luana, você está na trilha de desenvolvimento de liderança, no projeto Reflita sobre sua trajetória no nível 5, né? E você me deu aqui alguns propósitos para falar sobre objetivos pessoais. E eu quero falar para você que logo na abertura você faz muito bem essa abertura. E é naqueles primeiros momentos que a gente vai realmente pegar a atenção da pessoa, se ela vai querer ou não te ouvir. Então, eu acho que você consegue ali, fazendo uma pergunta, né? Você já teve a sensação de que a sua voz simplesmente desapareceu? Achei muito interessante. Só um ponto que eu acho é que logo no começo que você traz um storytelling bem interessante, você traz quando você tinha 7 anos, você conta uma história, mas você deixa assim, você não fecha essa história. Você poderia trazer mais sensações, mais detalhe ali, eu achei. Mas tirando isso, é só esse momento mesmo, porque para o resto você vai conseguir realmente costurar muito bem. Mas essa história, eu acho que você poderia, da próxima vez, como você sempre fala, você sempre traz muito isso, você pode deixar ela um pouquinho mais alinhada com o resto, tá? O que mais que eu posso falar para você? Dos seus objetivos, né? Você teve um começo muito forte, você trouxe uma pergunta que prende e cria muita identificação com as pessoas, é imediata, eu gostei muito disso. Tá? Então, a Luana, de 7 anos, né? Só fica esse ponto, qual foi a curiosidade, qual foi, né? Para você fechar aí. A sua entonação é sempre um grande destaque, sua voz é muito marcante, segura e muito agradável de ouvir. Isso aí é um ponto mesmo. Eu achei interessante quando você falou assim, foi aí que foi meu ponto de virada. Você deu uma entonação bem interessante daí. Só que eu acho que ao longo do discurso você foi perdendo um pouquinho dessa força. Então, eu acho que você pode continuar pensando um pouquinho, deixar sempre marcante. Outra coisa também que você falou foi a expressão do corpo. E para vídeo é muito importante a gente ter uma expressão aqui. E eu acho que você faz isso muito bem. Mas principalmente usar isso no palco. Então, é bem importante, fica aí o meu desafio para você, eu tenho certeza que você vai fazer isso, fazer esse discurso de pé da próxima vez, para exatamente conseguir, né, colocar esses pontos aí que você colocou, que é a expressão facial, a gente está vendo a sua expressão facial, tudo bem, mas o gesto corporal, a gestão corporal ali, que seria interessante. Tá, qual é o meu desafio para o seu próximo discurso? Que eu acho que eu já estou estourando aqui também. Sai um pouquinho da sua zona de conforto. A gente sempre sabe do que você vai falar, um pouquinho. Você sempre, né? A gente sabe que você está numa trajetória, você está na sua marca pessoal, você está querendo deixar a sua marca mesmo. E olha, você já deixou. Então, o meu desafio para você é que você saia da sua caixinha e traga outro tema. Traz uma coisa diferente. Vai pesquisar outra coisa, que eu acho que você vai aumentando esse repertório, tá bom? E é isso, muito parabéns, você fez um discurso muito bom, e eu fico muito orgulhosa de ver você nessa trajetória aí, tá bom? De volta para você, Thiago. Obrigado, Nayá, e realmente, acabou estourando um pouquinho, 4 minutos e 17 segundos. Mas é muita coisa para avaliar em 3 minutos. Esse é um desafio que a gente tem que saber lidar.
Parabéns, Nayá, pela avaliação, parabéns, Luana, pelo discurso. Vamos dar prosseguimento. E, Nayá, eu acho que já é você de novo como gramaticista. Meu relatório eu já entreguei, é você mesmo. A tela continua sendo sua. Obrigada. Hoje foi um trabalho hercúleo, que a gente, às vezes, né, o Tiago sabe disso, a gente faz algumas funções, então fica aí o meu convite para que outras pessoas façam essas funções também. A gente sempre gosta a gente gosta muito de fazer isso aqui, mas tem hora que, né, o trabalho é de Hércules mesmo. Então, a noite foi bem especial, muito obrigado pela participação de todos. Eu ouvi a palavra da Rafaela, Hercúleo, Tiago foram várias vezes, ele realmente, né, demonstrou aí um trabalho muito interessante de usar a palavra, e o Tarcísio usou, eu ouvi pelo menos 2 vezes. Do pessoal, do resto, eu não escutei, mas eu espero que vocês levem essa palavra do dia para o dia de vocês, porque é uma maneira de você exercitar, por isso que a gente usa aqui a palavra, já é um exercício. Em relação ao português, eu só escutei um pleonasmo, e o pleonasmo é uma coisa que a gente faz de vez em quando, a gente precisa falar mais, né? Que foi, eu entrei dentro do mercado de trabalho. Se você entra, você só entra, você não entra dentro. Então, é uma questão de você ficar falando, quanto mais você falar, você vai melhorar. Mas eu gostaria de um destaque muito grande hoje. Hoje é dia do livro. Internacionalmente, falando aqui, a gente está no dia do livro, 23 de abril. É o dia do livro porque é o aniversário de Cervantes, Shakespeare, e eu não me lembro do outro escritor. E eles decidiram trazer o dia do livro. E qual que é o meu convite para você? É que você leia, você aumente o repertório. O Igor falou em 2 livros. Igor, parabéns, porque você está atrás. Eu sei que a Luana lê muito, o Tiago também, então fica meu convite para que vocês pelo menos se dediquem 15 minutos, leiam alguma coisa para poder trazer um repertório, aumentar, pode ser um pouquinho Hercúleo, tem hora, e para falar para vocês também que a gente tem um clube do livro, a gente sempre se encontra uma vez por mês, a Luana é a curadora desse mês, então fica aí o convite. E muito obrigada por essa noite maravilhosa aqui. De volta para você, Tiago. Obrigado, Nayá. Mas eu vou só fazer um disclaimer aqui, para o pessoal não ficar pensando que aqui é muito trabalhoso. Não, não é não. É que esse clube, igual eu falei no início, a gente está tentando formalizar o clube, então a gente ainda não tem membro suficiente para assumir todas as funções. Acaba que a gente tem que, toda reunião, assumir 2, 3, por conta disso. Mas a gente se envolve, porque a gente gosta, é isso aqui igual cachaça. Depois que a gente entra, tem uns aí que não me deixa mentir. Tarcísio, Nayá, Luana, que está igual eu, já está indo para a 2ª trilha. Isso aqui é uma cachaça boa. Vamos seguindo, agora nós vamos saber quem foi o grande vencedor da noite. Hoje, como a gente só teve um discurso preparado e um discurso de avaliação, a gente só teve votação para o discurso de improviso. Quem será que ganhou? Vamos ver. Foi o Igor. Já chegou chegando. Parabéns, Igor. Depois eu vou te mandar esse certificado. Dando sequência aqui, gente. A gente começou a colocar no final das nossas reuniões um espaço para a gente responder algumas perguntas que a gente recebe, que a gente percebe que o pessoal tem dúvida. Na reunião passada, nós já respondemos algumas, eu já fiz um corte, tá lá no nosso canal do YouTube, depois eu vou jogar o link aqui para vocês poderem conferir. E hoje eu trouxe mais 3 perguntas. Não atuo em cargo que exige discursos formais. Por que eu precisaria focar no desenvolvimento da oratória? Hoje, não é apenas a apresentação formal que existe da gente, oratória. Quem está inserido no mercado de trabalho, seja como CLT, seja como consultor, com qualquer área, funcionário público, Tarcísio aí também, não deixa mentir. Toda hora a gente está tendo que fazer atualização de status, toda hora reunião, ligação com o cliente, defesa de ideias, quem está estudando, TCC, defesa de tese de mestrado, doutorado. Então, por isso que é muito importante a gente desenvolver esse lado da oratória, esse lado da comunicação. O método da Toastmaster, ela desenvolve a clareza, a confiança e o profissionalismo necessários para tornar essas interações mais eficazes e significativas. Comunicação, se não for eficaz, não resolve nada. Outra coisa,
nós não temos um professor formal aqui no clube. Então, como que o programa da Toastmaster garante o desenvolvimento alinhado aos meus objetivos? O principal programa de formação da Toastmaster, que é o Pathways, ele é flexível, ele se adapta às nossas metas e desenvolve competências práticas por meio de aplicação contínua e feedbacks estruturados. Toda vez que a gente faz um discurso, na mesma reunião, a gente tem um feedback de um avaliador que vai apontar para a gente o que foi legal, coisas que talvez podem ser melhoradas, e ele sempre deixa um desafio para a gente aplicar já no próximo discurso. Aqui acaba sendo um laboratório seguro de liderança, onde a gente desenvolve escuta ativa, pensamento crítico, protagonismo profissional, e tudo isso praticado rotineiramente. A gente não só discursa, a gente assume funções nas reuniões, seja como Toastmaster da noite, Topic Master, gramaticista, avaliador geral, que hoje nós não tivemos, e todas elas contribuem muito para a nossa formação, para o nosso desenvolvimento. E só abrindo um parênteses aqui, voltando a falar da trilha, além de serem 6 trilhas distintas, a partir do nível 3, a gente tem opção de fazer projetos optativos. Então, no final das contas, uma trilha não é igual à outra. Quando chega no nível 3, por exemplo, se não me falha a memória, são 12 ou 13 projetos optativos. A gente tem que fazer no mínimo 2. Mas nada impede que a gente faça mais. Então, cada membro tem essa flexibilidade para ajustar a sua trilha de acordo com os seus objetivos. Outra pergunta, essa daqui é muito comum, a Nayá já deve ter escutado muito, questão de carga horária e exigência de tempo. O Toastmaster, ele foi criado, de certa forma, para pessoas ocupadas. Ele foi criado para estudantes em final de curso, profissionais, início de carreira, e também profissionais que, em determinado momento, sentiram que precisavam evoluir. Então, aqui você avança no seu próprio ritmo, você escolhe quando vai discursar e pode usar temas do seu dia a dia profissional no discurso. Os projetos, ele te dão um direcionamento, mas ele não te dá um tema. O tema é seu. Então, tem muita gente que usa aqui para praticar discursos e apresentações que vai ter que fazer no próprio trabalho, na escola. E as funções de apoio pode ser cronometrista, counter, Topic Masters, avaliador geral, o próprio avaliador, são funções que não exigem muita preparação e desenvolvem habilidades essenciais. Então, a gente chega na hora da reunião, desempenha aquela função e já está se desenvolvendo em vários aspectos. Ao mesmo tempo que o membro não precisa participar de todas as reuniões, a gente precisa dos membros para que as reuniões aconteçam. Então, a participação ativa dos membros é fundamental para que as reuniões aconteçam e para o crescimento coletivo do clube. Todo mundo desenvolve junto, todo mundo participa, todo mundo aprende. E, por último, para fechar, essa é repetida, semana passada nós falamos, e eu vou falar de novo, porque essa eu acho que é a maior dúvida de todo mundo. Qual que é o investimento? Se a gente for comparar com cursos de oratória, com treinamentos de liderança, o investimento da Toastmaster é muito baixo, é muito acessível, tem gente que acha até irrisório de tantos benefícios que a gente tem. Hoje, para se tornar membro de um clube Toastmaster, a gente tem uma taxa de matrícula de $25, que é para ingresso no programa Pathways, e ela já dá direito a gente escolher a nossa primeira trilha. A gente só vai ser cobrado novamente se a gente começar uma segunda ou uma terceira trilha. Igual a Luana já começou a segunda, ela já pagou de novo, eu já paguei de novo também. Fora isso, a gente tem uma semestralidade de $60, que hoje está dando 340 e poucos reais, R$350 mais ou menos. A gente paga uma vez por semestre, isso vai direto para a Toastmaster International, para ela poder arcar com todos os cursos que ela tem de plataforma, os campeonatos, a conferência. O clube, ele não ganha nada com isso. Só que existem clubes, hoje o BH ainda não faz isso, futuramente os membros vão decidir como que vai ser realizado isso. Alguns clubes cobram taxa administrativa, seja para aluguel de sala, para fazer as reuniões presenciais, seja para custear café, equipamentos. No Brasília, por exemplo, a gente tem essa taxa, a gente já adquiriu projetor, microfone, tudo em benefício do clube e dos membros. A intenção nossa é realmente desenvolver, aprender e crescer junto. Bom, eram só essas 4 que eu trouxe já preparados, e eu queria abrir para todos que estão aqui,
Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem esclarecer alguma coisa com a gente, fique à vontade. Aqui a gente não domina tudo, mas cada um sobe um pouquinho e a gente pode responder às dúvidas de vocês. E se alguém também quiser fazer algum comentário da nossa reunião de hoje, algum convidado, o que achou da reunião, esse feedback para nós também é muito interessante, viu, pessoal? Exatamente. Das trilhas lá que vocês apresentaram, que acho que são 5, né? Você São tem 6. algum local, 6, tem algum local que a gente consegue ver, tipo, assim, o que cada uma se refere, para entender? Porque eu só tinha um símbolozinho lá. Tem. Eu vou compartilhar o link aqui para vocês. No site da própria Toastmaster International tem todas as trilhas, todos os projetos delas. Você consegue ver tudo completinho. Vou jogar aqui. E esse Pathways que o Thiago está falando, essas 6 trilhas e tudo, lá dentro tem um material riquíssimo, mas a gente depende, né, dessa formação do nosso clube, que exige no mínimo 20 membros, para a gente formalizar e ter acesso a todo esse material. Muito interessante. Já está no chat o link Obrigado. da página que vai direto para os programas educacionais da Toastmaster, e o Pathways está lá dentro. O Pathways é o principal, mas tem outros também. Mas o principal que todos os membros participam, todos os membros que entram já chegam direto, é o Pathways. Os outros são opcionais depois. Talvez eu possa ter perdido, mas você filiando no de BH, você tem acesso a participar em qualquer local? Qualquer local, mundo inteiro. Depois que o clube é formalizado, você tem acesso ao mundo inteiro. Tem membro do Brasília, que ela mora nos Estados Unidos, é membro do Brasília Toastmaster, só para dar o exemplo, e ela participa de um clube da China, do Clube dos BRICS, que é só em inglês. Então, ela é membro de 2 clubes, esse do BRICS é só em inglês. Tinha uma outra membro nossa que ela precisava treinar mandarim, ela morou uma época na China e estava procurando uma forma de treinar mandarim. Ela começou a participar de clubes lá da China, para poder treinar a língua. Nós estamos formalizando nosso clube BH Toastmaster e todos que estiverem participando como membros serão membros fundadores, né, Thiago? Exatamente. Exatamente. Todos os que iniciarem agora serão membros fundadores e vão ser para sempre lembrados como membros fundadores. Aí vem aquela pergunta, de quem que é o clube? Não é de ninguém, é dos membros. Tem clube Toastmaster que já tem mais de 100 anos de existência e se reúne toda semana. Então, assim, o pessoal que fundou 100 nem tá vivo mais. E o clube permanece como um legado, né, para a comunidade. O próprio Brasília, que é outro clube que eu, a Nayá e a Luana participamos, a gente vai fazer 10 anos esse ano, o clube vai fazer 10 anos. Não tem nenhum membro fundador mais ativo, mas se a gente entrar na parte logada do site da Toastmaster, tem o nome dos 20 lá que fundaram o clube. Fala aí, Igor. Pessoal, primeiro eu agradecer pela oportunidade de vocês aí, abertura também por estar aqui, tá? Sobre essas trilhas, por exemplo, quando a gente se tornar membro, existe uma avaliação para entender qual é a melhor trilha para você entrar, qual é o nível que você está. Então, você vai fazer uma análise. Eu falei, eu faço hoje um curso de oratória presencial aqui em Juiz de Fora. Então, indo para aí, eu teria um teste com alguém, ou uma professora, enfim, para direcionar, né? Olha, você vai entrar nessa trilha, de tanto e tanto tempo nós vamos te orientar, você vai apresentar de tanto e tanto tempo, tá aqui o material, como é que funciona? Ou se não for aqui, tá? Às vezes não dá para responder aqui, pode ser um link ou uma outra... em outro momento, tá? Nayá, vou deixar com você, que você foi VPE, então você tem mais experiência do que eu nessa parte. Ah, ótimo, beleza. Igor, é o seguinte, aqui não é um curso de oratória. Uhum. Como o Thiago até colocou, você faz o seu tempo, você faz no seu ritmo, mas, por exemplo, o BH ainda não é um clube, ele não tem ainda pessoas suficientes, mas se você for no Brasília, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Luana. A Luana é mentora, você se transforma também ao longo da jornada num mentor, então a Luana já tem um bom tempo de casa, você viu, ela tem 2 anos já, e ela é mentora hoje do Bruno. O Bruno acabou de entrar no nosso como membro, ela vai dar a mão para ele, um pouquinho. Logo que você entra na plataforma, você pode fazer um teste. Quais são as características de cada trilha? Então, você vai ver qual é aquela característica que mais te atrai para esse começo e vai começar. Por exemplo, a minha primeira trilha foi comunicação visionária. Eu gostei muito de olhar os projetos, e um dos projetos que tinha de podcast. Então, assim, é uma das coisas, só para dar uma dica, tá? Então, você vai precisar dar uma olhada nessas trilhas, fazer o teste, de repente, pelo próprio sistema. A mentoria, a sua mentora,
fala muito também, pode te ajudar muito nisso. Mas isso eu estou falando do Brasília nesse momento. O BH ainda não tem essa estrutura, tá bom? Mas, como o Thiago mesmo falou, é um legado que a gente vai ter que deixar para esse clube. Então, é um desafio muito grande trazer um clube para o BH, tá bom? Mas, Igor, você faz um curso, isso é muito interessante, a técnica está ali, mas aqui você vai praticar pelo menos 15 discursos. Você viu, a Luana está terminando o discurso dela, 12 minutos, mas você vai ter essa prática e vai aprender fazendo, que é o Learn by Doing, tá? Não sei se eu te respondi, mas a gente pega na mão mesmo e ajuda no que for necessário. Mas aqui não é um curso, tá? Você está praticando. Perfeito. De Caroline. Eu quero agradecer a participação aí, a recepção de todos vocês. Obrigada, Thiago, Tarcísio, Nayá, todos os demais. Obrigada pela oportunidade também, né, de ter feito o discurso de improviso. Gostei muito da noite de hoje, das apresentações, da organização, né, da atuação de todos aí em conjunto. Foi muito produtivo. E realmente, assim, eu concordo que é realmente encantador, assim, a gente tem aquela vontade de participar, né, de estar dentro da trilha, de estar dentro dessa jornada como a Luana, né, vocês disseram que ela está, a gente sente essa vontade de ter essa sensação de, nossa, estou caminhando, estou evoluindo, estou subindo de nível, né, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e espero em breve. Aí eu comentei um pouquinho com a Nayá ali, conversei um pouquinho com ela no WhatsApp, né, porque a minha intenção era participar do Clube de Brasília, mas eu vou trocar algumas ideias com você, Nayá, para entender como a gente vai fazer aí esse processo, tá? Mas deixo meu agradecimento aqui para todos vocês. A gente que agradece. O Igor, deixa eu só voltar um pouquinho na sua pergunta. Igual a Nayá falou, a hora que você entra na plataforma, para você escolher sua trilha, tem lá um questionário que você pode fazer, que ela dá um direcionamento. O BH, apesar dele ser um clube novo que vai nascer agora, ele ainda não tem a mesma estrutura que a gente tem, igual a Nayá citou, no Brasília, que já com mentores do próprio clube e tudo mais. Mas tem uma estrutura que a Toastmaster oferece para os clubes novos também, que hoje, por exemplo, eu e Nayá somos os sponsors, somos os patrocinadores que estão dando uma força ao pessoal de BH para poder formalizar esse clube. Uma vez formalizado, a nossa função deixa de existir, nós não seremos sponsors mais, e serão nomeados 2 mentores para o clube. Então, o BH ele vai sim ter mentores para auxiliar os membros. Não sei se seria eu e Nayá, vai depender da disponibilidade, mas vai ter sim. O BH, além de ter esse direcionamento que a própria plataforma dá, o BH Toastmaster vai ter 2 mentores, junto com o clube, entendeu? Perfeito. E eu entrando, por exemplo, de BH e depois mudando de cidade e vendo a disponibilidade da cidade de ter, é tranquilo também? Também. Você consegue transferir, é super tranquilo. Beleza, entendeu? Ótimo. Outra coisa que eu já vou até colocar aqui, porque que me ocorreu. Hoje o BH está 100% online, porque a gente ainda não tem quantidade suficiente de membros. Mas a intenção do pessoal que começou a conversar para formar esse clube, o Tarcísio pode me confirmar, a intenção do pessoal é futuramente ser híbrido, não 100% presencial. Hoje em dia são poucos clubes que são 100% presencial, e se acaba limitando muito também, quando você é só presencial, mas a intenção do BH é ser um clube híbrido. Só que isso vai depender dos membros. Vai ser decisão futura dos membros. Como eu falei, o clube não é de ninguém, o clube é dos membros, e os membros vão decidir juntos. Mas eu acredito, sim, que em pouco tempo o BH vai ser um clube híbrido. E que tem é uma limite? coisa muito interessante também. Oi? Tem limite de membro? Tem limite mínimo para a gente oficializar. A gente precisa de 20 membros. Tá. Limite máximo não existe, mas a gente sabe por experiência, né, Nayá, que não dá para colocar muita gente dentro do clube. Senão chega uma hora você não consegue nem agenda para o pessoal discursar. Então, hoje, pelo menos o que a gente tem visto em nossa experiência no nosso clube aqui em Brasília, é em torno de 25, estourando 30 membros, mas 30 membros já fica complicado. O ideal do clube é até uns 25 membros, para poder todo mundo ter oportunidade de discurso, não ter que ficar fazendo agenda extra e tomando mais tempo do pessoal, entendeu? Perfeito, obrigado. Diga, Carol. A Rafaela também levantou a mão. Quem levantou primeiro? Ou foi... Acho que o da Carol é o antigo. Ah, tá. Diga, Rafa. Pessoal, quero agradecer, né,
oportunidade. A primeira vez que eu entrei no BH, eu gostei muito da dinâmica, mas assim que eu entrei, o clube ele acabou e eu tive que migrar para o de Brasília. E quando chegou no de Brasília, eu não me adaptei, exatamente porque eu sou uma pessoa que eu sou muito tímida, né? Eu estava iniciando na questão da oratória e quando eu vi a quantidade de membros do Brasília, eu assustei, eu não consegui me desenvolver lá. E aí a minha dúvida é o seguinte: tem a possibilidade de BH dessa vez não estruturar o clube e eu ter que migrar, caso eu entre, para outro clube? Ou como que está isso? Ou vocês vão continuar até ter a quantidade mínima de pessoa para fundar o clube de Belo Horizonte? E a intenção nossa é realmente continuar fazendo as reuniões, fazendo divulgação e tudo mais para efetivar o clube. A intenção nossa é realmente efetivar. Já tem um pessoal muito empenhado. Hoje, infelizmente, coincidiu de muita gente não conseguir participar. A nossa presidente, por exemplo, está de férias. Então, assim, foram muitas coincidências mesmo. Mas nós vamos efetivar o clube. Isso daí você pode ficar tranquilo. Entendi. É porque meu medo é exatamente esse, de entrar de novo e aí acabar e eu ter que migrar para algo que eu não vou me adaptar de novo. Mas obrigada por responder, viu? Não, pode ficar tranquila que o clube vai sair, né, Tarcísio? É questão de honra nossa, né? Sim, questão de honra, é isso aí. Que bom, Questão da muito Rafaela feliz. fazer parte. Não, e o WhatsApp do BH Toastmasters tem 110 pessoas, então, assim, 10% ali entrar já Exatamente. atinge. Porque o que acontece, infelizmente, hoje no Brasil ainda é pouco difundido. É muito do perfil do americano, né? Essa questão de clube. Lá você tem clube para tudo quanto é coisa, então lá é muito difundido. Tem muitos países também que estão muito à nossa frente. Só para vocês terem ideia, hoje a gente tem 24 ou 25 clubes no Brasil. A maioria das capitais nem tem clube. Acho que eu particularmente, acho isso absurdo, pessoal. Mas assim, é porque é um negócio boca a boca também, né? Como é sem fins lucrativos, não tem investimento pesado. Tem universidade nos Estados Unidos que só dentro da universidade tem mais clube que no Brasil inteiro. Só para vocês terem ideia. Então, assim, é uma metodologia muito robusta, o pessoal acredita nisso, o pessoal participa bastante. Agora nós vamos sair do guarda-chuva da Toastmasters Brasil, nós vamos para Toastmasters Latam, nós vamos fazer parte do mesmo grupo dos países da América Latina, a partir de julho. Então, acredito que a gente vai ter mais novidade aí pela frente, que as nossas conferências vão passar a ser mais interessantes, mais robustas também. Apesar que são muito interessantes, né, Naya? A gente vai todo ano, então a gente suspeita de falar. Mas a gente vai começar a passar a ter conferências maiores, o campeonato de discurso, a gente vai ter uma chance de mandar finalista para final internacional, coisa que hoje em dia a gente não consegue, porque a gente tem pouco clube ativo no Brasil, entendeu? Vai vir muita coisa bacana para frente. E também, Thiago, só lembrando, o nosso clube é um clube comunitário, igual de Brasília, do Sim. Pernambuco, Leão do Norte. Tem uns grupos corporativos, e é só dentro da empresa, e só os empregados que participam. Então, tem muitas empresas, mas muitas mesmo se interessam de ter o Toastmasters lá dentro dela, mas aí são grupos corporativos, só funciona só para aqueles servidores lá dentro. Né? Agora, que o nosso aqui não, a gente chama clube comunitário, é o de Brasília, igual eu falei, Pernambuco, de BH, e que é aberto a todos. Não, em Belo Horizonte mesmo tem um corporativo, da CDL-BH. Aí é só para associados da CDL-BH. Não é um clube que qualquer pessoa pode entrar, entendeu? Interessante. Uma última pergunta aqui também, para não travar demais vocês, o quão eu posso divulgar e também pedir a permissão, por exemplo, da Nayá para adicionar alguém no WhatsApp? Porque, igual eu comentei, eu trabalho na Ernst Young, Belo Horizonte, converso com muitas pessoas sobre oratória, incentivo muito essa comunicação, essa prática, não é só o curso de comunicação, mas ter algum grupo de prática, e aí já comentei com umas 2 pessoas que me perguntaram como é que funciona, como é que faz para entrar. Assim, olha, deixa eu entender primeiro, porque um amigo meu também que me indicou, para ver como que funciona, se é só indicar mesmo e a gente avalia, porque tem essa questão de máximo e mínimo. Então essa é uma primeira pergunta, e uma segunda e numa outra cidade que não tem? Por exemplo, hoje eu moro em Juiz de Fora e aqui eu participo de vários eventos e reuniões para desenvolver Juiz de Fora. Então aqui a gente tem um prédio administrativo aqui bem interessante de desenvolvimento de inovação e tecnologia desde de fora, que concentra várias empresas incubadas, startups, enfim. E a gente sempre conversa sobre como que a gente poderia alavancar o nosso polo, mas não é só no nível de tecnologia, né? E aí eu poderia, de alguma forma, tenho muito contato com o diretor lá dentro, comentar sobre o Toastmaster e falar assim, cara,
por que não criar aqui em Juiz de Fora? Qual que é o processo? Quem que eu procuro? Aí, pelo WhatsApp, eu ia procurar. Na época, eu vi que ela é administradora e vi que ela tá aqui, então, pô, vou procurar ela, tá? Mas, assim, também não sei. Muito bem. Não, pode divulgar à vontade, a gente já vai agradecer, pode divulgar para Deus todo mundo, a gente quer oficializar esse clube o quanto antes, então, nesse momento, a gente está à procura de membros que têm interesse mesmo de participar, de estar com a gente. E com relação à segunda pergunta, existe essa possibilidade também de você criar um clube. Pode ser um clube corporativo, aí vai depender da avaliação de vocês, que seria só para quem participa desse polo, dessa iniciativa de vocês, quanto pode ser um clube comunitário. Aí vai depender da avaliação de vocês, né? Igual eu falei, não adianta colocar muita gente. Então, se vocês tiverem muitos interessados, talvez seja melhor fazer um clube corporativo, entendeu? Você não abriria para a comunidade. Se tiver interesse, saber mais como é que faz, tudo mais, eu te coloco em contato com o nosso diretor de crescimento da Toastmaster Brasil. Ele tem uma equipe trabalhando com ele, ele te explica direitinho como é que funciona. Eu te passo o contato dele. Vou sondar, vou conversar com o pessoal, vou me adentrar um pouco mais também. Uhum. E essa primeira parte de divulgar, tá tudo bem, eu divulgo e peço no grupo mesmo, né, tradicional, posso mandar direto para vocês, tá bom? Pode sim. Beleza. E essa segunda etapa de criar talvez um em Juiz de Fora, ou se eu mudar para outra cidade, aí eu converso posteriormente. Obrigado, viu? Beleza, a gente que agradece. Gente, eu vou retomar a apresentação. Poderia aqui. dar uma dica para o Igor? Lógico, Eu acho que o lógico. Igor poderia vir para o BH, começar pelo BH, ver como é que funciona, porque assim, eu sempre tive, quando eu entrei aqui no Toastmasters, tem 5 anos, eu queria muito levar para minha empresa, mas eu falei assim, primeiro eu vou descobrir como é que funciona, né? E ainda não consegui, na minha empresa ainda não é uma coisa assim, não é fácil, né? Mas primeiro para você descobrir um pouquinho como é que funciona, porque Perfeito. é exatamente o que o Toastmaster quer e todo mundo quer, que ele realmente você monte vários clubes, né? Porque é muito interessante você ter. Muitas vezes a gente participa, às vezes tem algumas vezes que os corporativos eles são fechados, mas as pessoas convidam, a gente está precisando de um avaliador geral. Então eu acho que você pode primeiro descobrir como é que funciona, né? No BH, e até ter esse desafio, porque é um desafio hercúleo, né? Que a gente viu, conseguir colocar as pessoas para um clube. Por mais que seja uma ideia muito boa, o Thiago colocou muito bem mesmo, a gente não tem uma cultura de clube no Brasil. E aqui a gente tem uma troca muito interessante, a gente tem diversidade, a gente tem networking, né? Rafaela está voltando, que bom, Rafaela, que você volte, venha para Belo Horizonte mesmo, para o BH, e faça mesmo esse clube forte aqui, tá bom? Fica aí minha dica. Gente, agora é rapidinho, já estamos no finalzinho, é só passar a data da nossa próxima reunião, que será no dia 7 de maio. Nossas reuniões estão sendo quinzenais, sempre quinta-feira, 19h30. Nossa agenda até final de junho já está toda lá no Simpla, então vocês conseguem conferir a agenda, vocês podem compartilhar com quem vocês conhecem, com quem vocês sabem que tem interesse, aquele amigo que você acha que vai se beneficiar. Por favor, ajuda a gente, estão precisando mesmo. Pedir para todos... Thiago. Oi, pode falar. Vamos tirar foto também, né? Vamos. Já é a próxima tela. Vou pedir vocês, encarecidamente, sigam nossas redes sociais, isso ajuda muita gente também, LinkedIn, YouTube, essa reunião vai para o YouTube, se não amanhã, na segunda-feira à noite vai estar lá, nosso Instagram. E agora, nós vamos registrar esse momento. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos até 3, viu, Thiago? Peraí, deixa eu ver se meu computador vai colaborar. Peraí. A gente se preparar aqui, colocar um perfume e tudo. Eu acho que não vai colaborar. Alguém consegue tirar você consegue tirar o print aí, Lu? Que eu abro tanta coisa que depois eu não consigo nem tirar print. Vamos lá, sorri. Deixa eu ver aqui como ficou. Falar igual o Thiago, todo mundo ficou bonito. Só o Ronaro que ficou com os olhos mais fechados assim. Quer tirar outra foto? Vamos tirar outra. Conta até 3, então. Conta até 3, né? Vamos preparar. Isso. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Agora sim, todo mundo lindos. Perfeito. Muito bem. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Desculpa a gente ter extrapolado um pouquinho, a gente tenta fazer a reunião
ir até 21 horas também, para não prender muita gente, mas a gente acabou batendo papo, estendemos um pouquinho aqui, mas foi muito boa essa troca. Vai ser um prazer ter vocês conosco, tomara que tenha feito sentido para vocês. Rafa, feliz de te ver, bom que você está aqui. Venha fazer parte com a gente, nós estamos precisando de mais gente em BH. A gente quer participar, mas nós estamos longe, né, Nayá? A gente quer fazer mais do que a gente consegue. Vai dar certo, gente. Com certeza. Nossa convidada, Rafa. Gente, uma boa noite para todos. Muito obrigado. Sinta-se à Obrigado. vontade para retornar. Sinta-se à noite. vontade para trazer amigos, conhecidos. Boa noite. Obrigada, Boa noite. pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Boa Boa noite. Até mais.